Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo quando eu tinha uns 14 anos, de 13 a 14 anos, e eu vim contar para vocês para que a gente possa aumentar a nossa fé e para que a gente possa construir no Espírito Santo um lugar mais profundo, tá bom? Então comentem aqui embaixo se vocês têm testemunhos ou experiências que se igualam à minha para nós conversarmos e conduzirmos o Espírito Santo nas nossas casas, tá bom? Venho de uma família que é cristã, que sempre foi na igreja, mas eu nunca tive contatos com Deus, com o Espírito Santo, de orar em casa, de ter comunhão, sabe? Não, eu sempre orei antes de dormir, e aí eu li a Bíblia uma vez ou outra, quando minha mãe tava com a Bíblia perto, eu pegava e pedia para ela ler um versículo para mim e para os meus irmãos, mas nada de intimidade com Deus. Então, eu tive um tempo onde eu tive depressão. Eu não fui diagnosticado porque eu não fui a um médico, eu não tive, nem contei para minha mãe, não contei para ninguém o que aconteceu comigo, mas eu tive esse tempo onde a minha infância eu tinha muitas profecias lançadas pela minha família que me feriam muito, palavras que para eles eram normais de falar, para eles não viam nada de ruim, mas para mim foi me alimentando, foi gerando muita frustração dentro de mim, foi gerando falta de amor em mim mesmo, foi gerando falta de vontade de se arrumar, falta de vontade de tomar banho. Eu só queria ficar no meu quarto, eu não queria sair por nada, eu não queria sair daquele lugar por nada, por mim eu ficava no meu quarto pro resto da minha vida. Eu só tive o entendimento que era uma depressão, um início de depressão, agora quando eu me tornei adulto. Só que essa fase era a fase onde tinha muitas redes sociais, na época era Facebook que estava bombando, então eu ficava viciado naqueles joguinhos, mini fazenda, aqueles joguinhos online, onde o pobre conseguia jogar, né? Então eu era bem viciado nisso, e aí eu ficava mais ainda dentro de casa, mais ainda trancado dentro de casa. Nessa fase eu me odiava, eu não gostava de mim, eu não me cuidava, eu não tomava banho, eu não cuidava dos meus dentes, eu não gostava de mim mesmo. E essa é uma fase onde a gente se perde em si mesmo, e eu não conhecia inimigo, eu não conhecia diabo, eu não tinha noção muito bem, mesmo com essa idade. Gente, eu era uma pessoa que ia para a igreja, mas eu não entendia nada do que havia na Bíblia, eu realmente sabia. Eu conhecia algumas canções, algumas ministrações de quando eu era criança, mas nada de me envolver na presença de Deus. Então, teve uma vez que a minha mãe ela saiu, e junto com meus irmãos e o antigo marido dela, todos eles foram sair, e era normal, eles saíam e eu ficava em casa, porque eu não gostava de sair de casa, não gostava de me envolver muito em almoços e de família, essas coisas. Às vezes, quando eu podia, que era raro, que quando eles me deixavam assim fazer isso, eu pegava o meu prato e comia no meu quarto, e eu fazia tudo no meu quarto, e eu entrei nessa caixinha do eu me odeio, e eu não quero contato com ninguém, e eu não quero falar com ninguém. Quando eu ia tomar banho e eu não queria tomar banho, eu ligava o meu chuveiro e eu só conseguia chorar. Chorava. E eu dizia que eu não me aguentava a minha vida, eu não aguentava viver o que eu estava vivendo, eu não aguentava, não porque eu nasci, isso eu fazia sempre. E aí eu tinha meus irmãos menores, eu cuidava deles, eles dormiam perto de mim, porque eles sempre foram muito apegados a mim. Então eles dormiam e aí eu ia chorar. Eu chorava. Eu chorava muito. Eu acho que foi a fase que eu mais chorei na minha vida. Cara, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não gostava de me olhar no espelho. Eu realmente não queria ter nascido. Eu não queria viver o que eu estava vivendo. Eu não queria ser quem eu era. Eu me odiava. Eu tive uma época que eu não queria nem ter o meu nome. Eu não gostava nem do meu nome. As ruas que me levaram até esse lugar onde eu caminhei foram um pouco sobre a minha família. Sobre profecias que lançavam sobre mim, e eu acreditava que eu seria o que as pessoas diziam, e às vezes as pessoas me influenciavam muito a ser quem eu era. E eu entendo que a culpa não é da minha mãe, não é da minha família, porque eu tive que passar por aquilo para estar aqui hoje. Se você passa por depressão e vai assistir esse vídeo, vamos conversar, entre em contato comigo. Eu era essa pessoa. Então, gente, eu não escovava os dentes, eu não tomava banho, eu não saía de casa, eu não queria fazer nada. Eu só ouvia que eu tinha que tentar suicídio, eu só ouvia que eu não servia para nada, eu ouvia que eu não seria ninguém, eu ouvia que a minha família não gostava de mim, que a minha família me odiava. Eu ia dormir, eu só conseguia chorar, porque eu passava o dia inteiro sendo atordoado, eu passava o dia inteiro sendo atordoado, gente. Eu era atordoado todos os dias. Eu ficava ouvindo, eu ouvia nitidamente as vozes na minha cabeça
nos meus ouvidos, dizendo que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser ninguém na vida, dizendo que eu tinha que tentar suicídio, que minha família não ia sentir minha falta, que ninguém ia sentir a minha falta. Eu ouvia isso nos meus ouvidos. Eu não entendia. Eu só conseguia chorar, 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 chorar. Quando não tinha ninguém. Quando tinha alguém, eu estava super bem, eu era um filho bonzinho, mas quando saía todo mundo, eu só conseguia chorar. Chegou um dia onde minha família inteira saiu. E aí eu sempre fui uma pessoa bem artística. Eu não gostava do meu rosto. Gente, eu me odiava dos pés à cabeça. Eu me odiava. Eu ouvia que eu ia ser um lixo de pessoa. Cara, gente, se algum de vocês que vai assistir esse vídeo, cara, ouve isso, repreende, porque é o inimigo. Não é o Senhor falando com você, esse não é o seu futuro. Então, se você ouve isso no seu ouvido, está repreendido agora em nome de Jesus, porque não é o seu futuro, não é o que o Senhor tem para você, não é quem você vai ser. Pose na sua mente, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque você vai ser uma pessoa que um grande futuro. Então, quem está assistindo esse vídeo, você não vai ser um lixo de pessoa. Você não vai passar por isso, você será uma pessoa digna, você não vai ser igual ao seu pai, você não vai ser igual à sua mãe, você vai ser você mesmo, e a partir disso você vai ser uma ótima pessoa. Então, se você ouve essas vozes, entre em contato comigo, tá? Vamos conversar, vamos fluir sobre isso. Foi um tempo bem difícil para mim, porque eu era um pré-adolescente, eu amadureci muito tarde. Então, eu era bem infantil com essa idade. Hoje, os jovens de 14 anos estão na academia, tipo, estão maior que eu, entendeu? A minha família saiu, eles foram, eu acho que eles tinham ido viajar, se não me engano, um almoço, porque eu não ia, né? E eu fiquei sozinho, e eu sempre tive essa parte do artístico. Eu sempre gostei de desenhar, pintar, desenhar a vida inteira. Desde quando eu sou criança, eu sempre passei horas pintando e desenhando. Eu desenhei algumas coisas no meu rosto, alguns traços, algumas coisas assim. E eu tentei me olhar no espelho, e eu não consegui, porque eu não gostava do que eu via. Eu morava numa casa que tinha um banheiro muito grande, e tinha um armário todo de madeira, e o armário inteiro era de espelhos, assim, o armário inteiro. E aí eu sentei virado pro box, de costa pro espelho, e eu comecei a orar a Deus, sem tipo assim, intuito nenhum, sem entendimento nenhum, eu só queria falar com Deus. Eu não sabia orar, eu não sabia desenvolver o que o Senhor estava querendo, eu não sabia falar com Deus, eu só queria falar, eu só precisava falar. Chamei Deus e falei, e comecei a chorar, gente, eu chorava tanto. E é tão bom, essa experiência é a melhor experiência que eu já tive, de quase todas as experiências que o Senhor me deu, essa foi uma das melhores, porque eu fui transformado, e foi só eu e o Espírito Santo, sabe? Então eu falo muito com vocês sobre honrar o Espírito Santo, porque ele é perfeito, gente, ele é puro, ele é manso, e ele cuida da gente. Eu fui muito cuidado pelo Espírito Santo. Durante toda a minha vida de fé e sem estar na igreja, eu fui muito cuidado pelo Espírito Santo. Eu me abaixei e comecei a dizer, Deus, se eu não tenho um propósito, se a minha família não me ama, se eu não mesmo me amo, por que eu nasci? Deus, eu nasci para passar por isso. Deus, eu nasci para não me amar, eu nasci para não ser amado, eu nasci para as pessoas falarem que talvez eu não vou ser ninguém na vida. Deus, é isso que o Senhor tem para mim. Se é isso que o Senhor tem para mim, então eu não quero mais viver. Eu lembro que eu falava para o Senhor toda a vida, eu não quero mais viver. Se é para ser isso, se é para ser o que as pessoas dizem, eu não quero mais viver. É esse o propósito que o Senhor tem para mim, é isso que eu vou ser da vida, eu vou ser o que as pessoas estão dizendo, então para que viver? Para que viver, Senhor? Eu dizia, e do nada veio um ambiente. Você que é cristão, você vai saber o que é um ambiente com Deus. E do nada veio um ambiente como se tivesse vindo uma nuvem da presença do Senhor, e eu só conseguia chorar. Eu chorava tanto, gente, eu chorava tanto, parecia que a minha alma estava tipo, me massacrando, e as vozes dentro de mim estavam me amassando. Sabe quando você pega uma lata de refrigerante e amassa ela? Eu estava me sentindo exatamente assim, eu estava me sentindo amassado pelas vozes, amassado pela falta de amor por mim mesmo. Então veio essa onda de presença, esse ambiente, parecia que tinha vindo uma nuvem, encheu o banheiro, e eu só chorava, eu chorava. E aí quando eu vi, eu tinha parado de chorar, não saíam mais lágrimas de mim, e eu tinha ficado parado alguns segundos de olhos fechados, e eu só conseguia respirar fundo, e quando eu abri os meus olhos, eu estava de pé.
eu estava de em pé e eu estava olhando para o espelho e eu consegui ver a imagem do Senhor, consegui me ver. Quando eu me vi a imagem do Senhor. Eu estava de em pé e eu tinha me visto e tinha um homem atrás de mim, vestido de vestes brancas e um cabelo médio, e era o Espírito Santo e era o Senhor. Ele me respondeu, tudo mudou, gente. Depois, o ambiente estava tão perfeito, estava tão puro, é como se eu tivesse nascido para estar naquele lugar, como se eu tivesse nascido para estar ali, e todas as vozes, não tinha voz nenhuma na minha cabeça. Tinha tanta paz na minha cabeça, os meus ouvidos estavam tão vazios, não tinha nada, nada soprava, só tinha um ambiente de paz, uma nuvem que trazia paz para dentro de mim. Depois de ver essa imagem desse homem e eu consegui me ver no espelho, eu não entendi. Eu não entendi porque eu estava sentado e eu abri os olhos de pé. Na hora eu não entendi. E hoje, quando eu reconheço o Espírito Santo, hoje quando eu conduzo ele dentro de mim, eu posso ver o cuidado, o amor, o que ele construiu, sabe, na minha vida. Porque eu pedi para Deus um propósito, gente. Naquele dia eu pedi, Senhor, cara, qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Para que eu nasci? E hoje, com 27 anos, eu consigo ver o propósito do Senhor, eu consigo ver Ele gerando algo para a minha vida. Que foi por isso que o Senhor me fez voltar a gravar, para vocês entenderem que eu fui curado pelo Senhor. E o Senhor, Ele cura, Ele transforma, Ele muda a gente. Então eu queria compartilhar com vocês isso. Eu tive depressão e o Espírito Santo me curou. Depois que passou esse dia, gente, eu mudei. Eu mudei totalmente, eu passei a cortar o cabelo, eu passei a me cuidar. Até hoje eu tenho os resquícios dessa falta de cuidado, e é bom eu ter, porque eu lembro que foi o Senhor que me curou. Mas, cara, entrega a sua vida para o Senhor. Se você tem depressão, ansiedade, entregue para o Senhor, entre no quarto, feche a porta. Porque eu tive a experiência de ser curado e de ser transformado por Deus. Depois que eu fiz essa oração, depois que esse ambiente me acolheu, eu arrumei um emprego, eu passei a fazer amigos, eu me tornei uma pessoa diferente para mim mesmo, eu me amei, eu me cuidei, eu gerei algo que eu não tinha. Então, em nome de Jesus, que você possa ser transformado por essa experiência, que o Espírito Santo possa encher a sua casa, possa encher o seu quarto, onde você estiver vendo esse vídeo. Nós liberamos agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, cura de depressão, Senhor, cura de ansiedade, Senhor, que haja amor próprio em quem estiver assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levar um ambiente, Senhor, nas casas, o mesmo ambiente que o Senhor levou, Senhor, para mim, naquele banheiro, Pai, em nome de Jesus. Nós liberamos agora cura, liberamos agora libertação, Senhor, na mente, nos ouvidos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aonde esse áudio for tocado, que a pessoa seja curada, em nome de Jesus. Por isso que eu estou gravando o vídeo hoje, é para contar que Ele cura, que Ele é um bom Pai, que Ele quer estar com a gente. Cara, se você precisa de ajuda, corre para o seu quarto. Se você precisa de alimento, corre para o seu quarto. Se você precisa se sentir amado, corre para o seu quarto. Porque depois daquilo, cara, a minha vida mudou. Depois da presença de Deus, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada. E o Espírito Santo, Ele quer nos transformar, Ele quer nos curar, Ele quer nos abraçar. O último vídeo que eu postei foi sobre isso, sobre o cuidado do Senhor. Cara, Ele cuida muito de mim. Ele cuida muito de mim, Ele quer cuidar muito de todos nós. Cara, hoje eu só consigo amar ao Senhor. Hoje eu não penso em fazer nada sem amor ao Senhor. Muitas vezes eu precisei de uma roupa e o Senhor trouxe para mim, cara. Muitas vezes eu precisei de um emprego e o Senhor me levou até um lugar e a pessoa olhou para mim e disse, cara, eu vou te dar um emprego. Se você tem alguma coisa diferente, eu vou te dar um emprego. Cara, eu acredito, gente, que o Espírito Santo, Ele espera isso de nós. Ele espera uma entrega, Ele espera que o nosso coração seja quebrantado. Ele espera que a gente possa confiar nele.
nós possamos conhecer Ele, gente. Honrem o Espírito Santo, é o clamor que eu tenho para esse tempo. Honrem o Espírito Santo, conheçam o Espírito Santo, conduzam Ele, entreguem suas vidas para Deus. E assim eu termino esse vídeo, eu vou chorar um pouquinho mais. Honrem o Espírito Santo, conversem com Ele, conduzam a sua vida na presença do Senhor. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Isso eu tenho certeza, é buscar o Senhor, que é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo.